Compartilhando a palavra é o tema desta semana. Vamos iniciar pedindo a Deus que nos ilumine. Oremos. Deus misericordioso, Senhor da criação, humildemente pedimos que nos abençoes para que possamos entender a Tua palavra, pois é ela que transforma a nossa vida. Dá-nos coragem e capacidade, Pai, para que pratiquemos os Teus ensinamentos e os levemos a outras pessoas. É o que pedimos e já agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. O compartilhamento da palavra sagrada pressupõe conhecermos Deus de tal maneira que possamos vivenciar seus ensinamentos e torná-los conhecidos pelas outras pessoas. E como podemos conhecer a Deus? Através da Bíblia. O conhecimento sobre Deus, sobre seu verdadeiro caráter, sua disposição para conosco e o que espera de nós, isso tudo nos é revelado pelo próprio Deus através de textos que ele inspirou aos profetas e apóstolos. Embora somente o último livro da Bíblia receba o nome de Apocalipse ou Revelação, Deus se revela desde as primeiras linhas do relato da criação, mostrando que sua palavra tem poder para criar do nada. Veja no Salmo 33, versos 6 e 9, como Davi canta de alegria pela contemplação das obras de Deus. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. O poder de Deus está contido em sua palavra, por isso ela é capaz de nos salvar. Como afirma Tiago no capítulo 1, versículo 2, por isso, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Segundo o apóstolo Paulo, a palavra pode nos salvar, nos ensinando as verdades divinas e expondo os erros, descrevendo os planos de Deus e reprovando o pecado, corrigindo os pensamentos errados, apontando novos rumos e nos instruindo na justiça. Ou seja, a palavra nos aponta o padrão divino que abrange todos os aspectos da nossa vida. Leia o que Paulo escreve em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Vivenciando a ação da palavra, apóstolos e profetas da Bíblia buscaram expressões que pudessem dar ideia dessa ação poderosa em suas vidas. Assim, no maior salmo da Bíblia, o 119, o salmista chama a palavra de lâmpada. Já o profeta Isaías a chama de fogo, que purifica o metal e consome o erro. Para Jeremias, a palavra é como martelo que quebra a rocha. Lucas a chama de semente, capaz de germinar e dar vida. E para o apóstolo amado, a palavra é como pão, alimentando e nutrindo o espírito. A misericórdia de Deus cria e jamais abandona sua criação. Como Jesus mesmo diz no capítulo 6 de Mateus,
Se Deus alimenta as aves do céu e veste as flores dos campos com as melhores roupagens, o que não fará pelo homem criado à sua imagem e semelhança? A palavra nos é concedida para a nossa salvação e para isso nos transforma em novas criaturas. Veja o que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Através da palavra, desenvolvemos a fé, mais um presente de Deus. Pela fé, aceitamos Jesus como nosso único Salvador e ponte que liga ao Pai, tornando-nos nascidos de Deus. Como resultado, o Pai misericordioso nos concede, através do Filho amado, a capacidade para vencermos as aflições do mundo. Como diz o apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E em 1 João, capítulo 5, 1 e 5, o apóstolo reforça: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Quando somos transformados e temos Cristo no coração, a lei torna-se mais leve para nós, como lemos em 1 João, capítulo 5, versículos 3 e 4. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vivendo em Cristo, nos tornamos testemunhos vivos. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho, afirma João, sua primeira carta, capítulo 5, versículo 10. Sendo testemunhos vivos, tudo em nós vai refletir Jesus. Assim, ganhamos credibilidade perante as outras pessoas, abrindo espaço para compartilharmos a palavra. Essa verdade dá sentido aos versos da música Brilhar por Ti, onde Leonardo Gonçalves diz: às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Para o apóstolo Pedro, que teve o privilégio de conviver com Jesus, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos ou ouvimos, diz ele em Atos, capítulo 4, versículo 20. Ao sermos chamados a compartilhar a palavra de Deus, convém buscarmos as lições de Jesus, como aquelas da parábola do semeador, no capítulo 8 de Lucas. Aprendemos ali que a palavra que salva é oferecida a todos, como uma semente viva, pronta para germinar. Assim como acontece com a semente, a palavra semeada pode cair em diferentes tipos de terreno e, em alguns, morre antes de germinar. Em outros, chega a brotar, mas depois seca por falta de cuidados. Em outros, é devorada pelas aves. Até que em alguns terrenos a semente germina, desabrocha, dando muitos frutos. Nesse ponto da narrativa, no versículo 8, o mestre diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Assim, Jesus nos alerta e ao mesmo tempo nos anima e encoraja a sermos pacientes e confiantes, prosseguindo na semeadura, pois os resultados poderão ser surpreendentes. Compartilhar a palavra envolve muito amor, pois significa colaborarmos com o Espírito Santo no plano divino da salvação. Espalhar a palavra é restituir a Deus o que Ele nos concedeu, incluindo mais pessoas receptivas nesse poderoso fluxo de bênçãos. É essa verdade que dá sentido ao que diz Isaías: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Até a próxima semana.